E hoje a gente vai falar sobre tecnologias e educação. É claro que a primeira pergunta que fica é: será que é benéfico a gente trabalhar com as tecnologias na educação? Será que isso é interessante para a educação? Primeira coisa é que é óbvio que sim, né? É benéfico, tanto é tecnologia benéfica. Vocês vão me ouvir falar tecnologia, dispositivos eletrônicos, telas, mas é tudo isso, tá? É internet, é celular, é tablet, é notebook, é videogame, é TV. E sim, é benéfico por conta da tecnologia que a gente está aqui conseguindo bater esse papo, conseguindo trocar ideia, conseguindo falar sobre um tema que é tão relevante para todos nós. O problema está no uso não consciente das tecnologias. E infelizmente o que a gente vê hoje nessa geração digital é justamente um uso desmedido, sem regra, sem limite, né? As crianças nascem nesse mundo tecnológico e aí já mergulham de cabeça 100% nisso tudo. E não é porque nasce nesse mundo de tecnologia que precisaria mergulhar nisso tudo, nesse nível assim, né? E aí, por conta disso, eu vou trazer um dado para vocês que é assustador. Inclusive, a gente deveria até debater mais em cima dele. Eu tenho visto poucas pessoas se espantarem com essa informação, tanto quanto eu me espantei, né? Pela primeira vez na história, o QI das crianças e dos adolescentes, então o QI é o quociente de inteligência, é um teste que é feito, não é um teste estático, né? Para cada geração é aplicado um tipo de teste, eventualmente eles voltam em perguntas desse teste mais antigo, enfim. Mas pela primeira vez na história, os jovens de hoje estão com um QI menor do que a geração anterior. Ou seja, pela primeira vez as crianças e os adolescentes estão com um QI menor do que o QI dos próprios pais. E nunca na história isso foi assim. Até por uma questão de evolução natural das coisas, né? Que bom, Dani. É bem relevante o tema mesmo. Legal que você está por aqui. Seja bem-vinda. E por que isso? Claro que a parte das tecnologias e das telas não dá pra gente colocar como único culpado desse QI ter diminuído, mas é sim o principal causador. Dentre outras coisas que afetam o QI, a gente tem o sistema escolar, o sistema de saúde, a própria poluição. Muita gente tem debatido e mostrado que talvez isso também tenha influenciado, mas o ponto principal é que essa geração digital, por usar de forma inconsciente, desmedida, sem limite e sem regra, chegou ao ponto do nível de QI cair pela primeira vez na história e ter um QI menor do que a própria geração de pais anteriores, né? Por que isso? Quanto mais a gente aumenta o uso das telas, menor fica o nosso QI. Então, quanto mais tela a gente usa, menos desenvolvimento cognitivo no nosso cérebro. Isso por quê? Porque o nosso cérebro é como se fosse, se a gente fosse fazer uma analogia, adoro, até deixei aqui. Fefa, é assustador mesmo, viu? Eu também me assustei quando eu vi. Isso foi tema de um livro bem legal chamado A Fábrica dos Cretinos Digitais, de um neurocientista francês, e ele expõe assim no livro números e dados que são alarmantes pelo tempo de uso das crianças e dos adolescentes em frente à internet, em frente a computador, em frente a videogame, em frente à TV, e realmente é assustador. Quer ver, ó? Já que você tocou no assunto, vou até falar aqui, deixei um trechinho do livro aqui. Antes de completar 18 anos, pelo ritmo que andam as coisas, né, pelo tanto que as crianças usam essas tecnologias e essas telas, então antes de chegar nos 18 anos, os nossos filhos terão passado o equivalente a 30 anos letivos em frente às telas, ou tanto faz, como se estivesse trabalhando 16 anos em tempo integral. E aí, por conta disso, é que a gente precisa realmente se questionar para onde que está caminhando, o que a gente está fazendo. É preciso, sim, muita conscientização das famílias, Dani, e é muito sério mesmo. A Dani comenta ali, né? É muito sério, tenho receio de não conseguirmos reverter isso. O que acontece? Hoje, ao longo da live, eu vou dar algumas dicas práticas, algumas orientações que podem ajudar, mas sim é pra gente ter esse sinalzinho de alerta enquanto é tempo, porque o negócio vicia, e vicia por uma questão fisiológica que eu já explico pra vocês. Então, se a gente fosse imaginar o nosso cérebro como uma massinha de modelar, que eu adoro por sinal, quanto mais nova é a massinha, mais fácil da gente mexer com ela, né?
Então, se a gente pensa no cérebro como uma massa dessa, o cérebro jovem, o cérebro da criança é muito mais moldável, muito mais fácil, né, de ser modelado. Não que esse cérebro mais velho, mais maduro, mais adulto, não tenha essa neuroplasticidade também. Tem, mas não tem com a mesma facilidade. Não é tão macio e não é tão moldável assim como é na infância. Exatamente a mesma coisa que acontece com a massinha de modelar, né? Quanto mais nova ela é, mais fácil da gente modelar, mais fácil da gente mexer. E infelizmente, o uso desmedido de telas causa sim um empobrecimento desse desenvolvimento cognitivo cerebral. É como se parasse de nutrir algumas áreas que são de extrema importância no nosso cérebro. Por exemplo, a linguagem é afetada, a parte da aprendizagem, da memória, criatividade é muito minada por conta de um uso excessivo e exagerado de telas. E isso tudo por conta do quê? Enquanto a criança está ali num joguinho do celular, ou assistindo uma TV, ou jogando videogame, ela deixa de interagir com as pessoas da família, ela deixa de ter esse contato social com outros à volta dela, né? Ela deixa de conseguir se concentrar e prestar atenção no que precisa prestar, por exemplo, nos estudos, por conta da superestimulação dessas telas. Então, é tanto estímulo, é tanta coisa que isso prejudica a concentração também. Essa criança passa a ter um sono um tanto quanto perturbado, por mais que não use aparelho antes de dormir, eu já vou falar sobre isso. Mesmo assim, essa criança tem esse sono alterado, afetado pela descarga de hormônios e neurotransmissores que o nosso organismo libera. Eu, por exemplo, toda quinta-feira, quando eu faço a live aqui com vocês, tô olhando para o celular, óbvio, tenho o computador ligado na minha frente. Aqui na minha frente também tem aquela luz redonda, naquele ring light super iluminado. Então, quando eu saio da live, até o meu corpo relaxar, até eu conseguir reduzir, até eu ficar tranquila para dormir, leva pelo menos de 30 minutos a 1 hora, que é o normal. É o tempo que o nosso organismo leva para realmente processar tudo isso, né? Enquanto a gente está com essa super exposição até visual aqui de luz branca, o nosso corpo está descarregando dopamina, está descarregando cortisol, que é o hormônio do estresse, e até a melatonina entrar em cena, que é aquele hormônio reparador do sono, leva um tempo. Então, por mais que a criança não utilize isso perto da hora de dormir, se o corpo dela foi bombardeado com tudo isso ao longo do dia, o sono dela tende a ser um sono que não tem tanta qualidade assim. E aí pense, uma boa noite de sono representa um bom dia seguinte e vice-versa, né? Então, até nisso afeta. Sedentarismo tem crescido muito nas crianças também, e aí sedentarismo por conta de ficar sentado jogando videogame, ou sentado assistindo TV, ou jogando no celular. E eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, né? Quarentena chegou e mudou muita coisa, então claro que é complicado, não estou dizendo que é simples nem que é fácil, especialmente para as famílias que moram em apartamento, não é tão simples colocar a criança para fazer algum tipo de atividade física, mas nem por isso, sempre pense nisso, nem por isso é para deixar a criança 100% só no celular, ou só sentada vendo TV, ou só nesse sedentarismo, porque isso faz mal para o organismo, para a maturação cerebral. Então, mesmo no apartamento, em qualquer cantinho, a gente consegue sim estimular essa criança a fazer alguma atividade física, e aí não só a criança, nós também, né? Isso é super necessário para nós, para liberar todos os hormônios que a gente precisa. Deixa eu voltar aqui só para ler o que o pessoal tá falando. A Dani, eu li. Paula, por você não teria televisão em casa. Bem legal a tua visão. O que acontece? Ainda bem que algumas pessoas também pensam como você, e eu tenho visto cada vez mais um número crescente, especialmente de mães preocupadas com relação a isso. Mas aí a gente cai às vezes na parte do marido, que nem sempre vai aceitar, ou na questão de algum outro familiar que não concorda. E por isso que eu sempre defendo muito o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então, não é porque a criança nasce em um mundo tecnológico que vai sim mergulhar 100% de cabeça só nas tecnologias e passar vidrada dentro de tela, de celular, de computador, de videogame. Não. Mas também não é pra gente sair desse extremo e chegar na outra ponta aqui, que seria, por exemplo, a ponta de não ter TV, que é bem legal,
Eu concordo, eu gosto da ideia, mas às vezes a gente querer apartar a criança de tudo, e talvez nem seja o caso, né? Você só apontou, estou usando aí o teu apontamento de exemplo. A gente não consegue apartar a criança de tudo porque o nosso mundo é tecnológico. Então, por mais que a gente evite e tente fazer com que essa criança não tenha contato, ela vai na casa dos avós e vai ter, ela vai para a escola e vai ver, o amiguinho dela tem. Então, de alguma maneira ela vai saber que isso existe, e isso é bom, né? Isso é saudável, a criança precisa saber que isso faz parte do mundo em que ela vive. Mas realmente só cuidar para ter esse equilíbrio. Se puder evitar ao máximo, se puder não ter, porque não tem necessidade mesmo, maravilhoso. Dani, a comunicação interpessoal também, exatamente, isso se afeta bastante. Então a criança deixa de participar ali nas interações familiares, com os amigos. Renata coloca que aqui em casa já não temos TV no quarto. Acho que é um canto especial da cama, descanso e paz, maravilhoso. Tem a ver com isso que a Paula colocou também, que eu estava falando para vocês. Paula, não teria, passamos uma semana na praia sem desenho e o comportamento do Ber mudou demais. Olhem esse relato, gente. Principalmente a relação com o seu irmão. Olha que legal. Paula, depois coloca para nós, para eu não errar a idade dos meninos aqui, por favor. Quantos anos tem o Ber e quantos anos tem o Rafa, para vocês verem. Eles são 2 menininhos, coisa mais fofa por sinal, pequenos. E olha o relato da Paula, que é a mãe deles, né, que passou uma semana na praia sem desenho e o comportamento já mudou. E muda. E eu já vou explicar por que a criança fica até mais agressiva, né, às vezes, e tem esse comportamento mais irritadiço e mais nervoso. Já explico que isso é uma questão fisiológica. Então, a gente precisa sim considerar tudo isso que a gente está conversando para entender que qualquer outra atividade seria muito mais enriquecedora para o desenvolvimento cerebral do que estar na frente de uma tela. Então, leitura, escrita, brincadeira, arte, música, esporte, qualquer outra coisa nutriria melhor o nosso cérebro e o cérebro da criança. Ó, a Paula colocou 3 anos e 7 meses e 1 ano e 4 meses, gente. Então, olha como isso é grave, né? Olha como afeta. Com essas idades, os 2 meninos são bem pequenininhos ainda. O Ber tem 3 anos e 7 meses. Ele já mudou o comportamento dele em uma semana sem ver desenho. Sem essa interação ali com a tela. E aí vocês vão entender já que quanto mais interativo for o aparelho, mais risco da criança criar uma dependência desse aparelho, literalmente se viciar mesmo, né? Às vezes é difícil até para nós. Então pensem para a criança que não tem esse desenvolvimento cerebral, essa maturação cognitiva que a gente já tem, né? E aí eu sei, a gente está numa pandemia, muita coisa mudou, então especialmente as famílias que cuidavam para a criança não ter esse tipo de contato com tela, de repente tudo mudou, porque a escola... E aí vejam, né, como é que é maluca a coisa. Como que a criança vai assimilar tudo isso, que é difícil até para nós. Antes a criança não podia, em hipótese alguma, levar um celular para dentro da sala de aula. De repente, do nada, a sala de aula da criança virou o próprio celular. Como que explica? Como que entende? Então a gente está num momento muito incerto, muito atípico, muito difícil para a criança assimilar, difícil para a gente assimilar, é mais difícil sim de conseguir controlar esse tempo de uso da criança, porque às vezes a família que cuidava para a criança não ter esse acesso fácil, foi obrigada a colocar o filho, a filha na frente de um computador, na frente de um celular, porque ele precisa assistir a videoaula. E isso eu não vou nem entrar aqui no mérito educacional sobre, infelizmente, a parte da discriminação, né? Que ficou ainda mais escancarada para nós. A criança que tem acesso à internet consegue estudar, a criança que infelizmente não tem, e boa parte no nosso país ainda não tem esse acesso, ficou à margem da escola, à margem da educação, porque realmente a gente não conseguiu encontrar ainda uma outra forma de chegar nisso tudo, né? Então sim, é benéfico, e é benéfico também na educação a gente como mãe, como pai, como educador, usar sempre que possível essas tecnologias para ajudar a ancorar o conhecimento. O que é ancorar o conhecimento? É mostrar desenho sobre aquele tema, é mostrar vídeo, é mostrar foto. Então, de repente, a criança está aprendendo algum assunto específico na escola e o pai e a mãe entrar junto desse mundo aí da educação com a criança, até para poder estimular ela, que eu sei que não é fácil ficar sentado o tempo todo ali da aula, olhando para o celular e prestando atenção e sustentar a atenção por muito tempo. Então, pai e mãe conseguiam ancorar ao máximo esse conteúdo, esse conhecimento em casa.
E aí a tecnologia pode ser muito benéfica nesse sentido também, né? Deixar o mais concreto possível, deixar o mais palpável, o mais lúdico possível para a criança. Dessa, tudo bem? A Andressa tá aqui, ó, tá comentando que é muito difícil esse momento, é angustiante, e é realmente, e é uma luta aí essa questão. Coloquei o Davi aqui para te ouvir. Tudo bem, Davi? Que bom que você tá junto com a gente acompanhando. E é legal até as crianças ouvirem. Lu colocou que é uma triste realidade. E infelizmente acho que a Lu colocou até sobre a questão das crianças que não têm esse acesso à educação, que eu sei que você faz um trabalho super bonito com essa população que é mais carente, né? Que infelizmente não tem esse acesso. É legal, gente, ó, a Adessa, que tá aqui na live com a gente, colocou o Davi, filho dela, para ouvir. E é bem legal porque vocês vão ver eu falar que, dependendo da idade da criança, e o Davi já tem essa idade, a criança já tem mais entendimento do que a gente imagina. E às vezes a gente deixa a criança à parte, só manda fazer, manda tirar o celular, manda desligar a TV, manda isso, manda aquilo, sem explicar para a criança o porquê. E é importante a criança saber o porquê que ela não pode viver dentro do celular, viver jogando videogame, viver assistindo TV. Isso faz mal para o cérebro. E pode explicar assim para a criança: filho, olha, isso faz mal para a tua cabeça, o nosso cérebro não gosta, vai deixando você com mais dificuldade de aprender, com menos criatividade. E pode explicar do jeito que a criança entenda. Aí se valer do lúdico para isso também. Mas na hora de colocar as regras, mostrar para a criança por que pode ou que não pode, ou por que pode usar por tanto tempo, né? Então a primeira coisa que a gente poderia pensar nesse sentido é o quê? Fazer um uso consciente, ponto. Ok, a gente não vai apartar a criança da tecnologia, mas também não vai deixar completamente desmedido, sem regra, sem limite, e usando a torta direito, como infelizmente a gente vê em muitos casos, né? Então a gente vai... a Paula até deu um exemplo legal aqui. Explico pro Ber que muito desenho faz o cérebro dele parar e ele fica igual uma estátua. É isso? Podem usar, até eu tava usando aqui, que eu acho que é bem lúdico, bem visual e ainda por cima gostoso, né? Mostra uma massinha pra criança e fala pra ela, o nosso cérebro é como se fosse assim, e ele se mexe bastante lá dentro, que ele vai crescendo, vai evoluindo, que para nós adultos, né, é a neuroplasticidade, mas não precisa falar esse palavrão assim pra criança. E fala que quanto mais tempo ficar na frente da TV, do computador, mais duro vai ficando o nosso cérebro, e aí mais difícil do conhecimento, da inteligência, da informação passar por todo o nosso cérebro. A criança entende, é bem visual tudo isso, explica, né? Viu? A Paula disse que funciona, que ele mesmo tem desligado, e a bunda dele fica quadrada, e é isso mesmo, e fica, né? Não literalmente, mas assim, sedentarismo, é isso aí. O que a gente faz para deixar esse uso consciente, então? Primeira coisa, gente, é a gente estar consciente como adultos. Não adianta a gente querer que a criança tenha essa consciência se nem a gente tem. E eu já vou mostrar como a gente não tem muitas vezes. Sem querer. Quantas vezes, de repente, a gente está oferecendo uma tela, uma tecnologia para a criança, para a gente dar conta de fazer o que precisa fazer. Por exemplo, eu preciso preparar o almoço, então eu vou colocar a criança sentada na frente da TV para eu dar conta de fazer o almoço. Eu preciso entrar em uma reunião de trabalho agora no home office, para o meu filho e minha filha ficar quietinha, eu dou o meu celular para ele ficar jogando. Eu vou entrar em uma ligação e eu deixo a criança na frente do videogame, né? Muitas vezes, sem querer, sem se dar conta, a gente tem oferecido as telas. Então, esse é o primeiro ponto da consciência, é a gente ter essa consciência e parar de oferecer quando não há necessidade. Eu sei que, especialmente agora, nesse nosso momento tão atípico assim de pandemia, quarentena, algumas vezes as telas e tecnologias não têm sido usadas para tapar buraco, como eu chamo, né? Mas tem sido até uma rede de apoio para a mãe e para o pai. Porque aí não tem como contar com os avós, não tem como levar para a escola, não tem como chamar babá, enfim, contar com essa rede de apoio humana, né? Que antes da pandemia tinha, às vezes as telas têm feito esse papel. Mas tira o máximo possível e oferece o mínimo possível. Tenta ver quantas vezes, de repente, você está, sem querer, usando essa tela, essa tecnologia como rede de apoio ou usando para tapar buraco. Esse é o primeiro nível de consciência que a gente precisa ter. Então, parar de oferecer desnecessariamente. Tá me sondando, Marcela? Diz a Rê.
Não acontece só aí, viu, Rê? Não sei exatamente o que eu falei, que às vezes tem um delay aqui até eu conseguir ler os comentários. Mas acontece com todo mundo, por isso até que a gente tá batendo esse papo aqui. E repito, é fácil? Não, não é fácil. Mas vale a pena a gente prestar atenção nesse ponto? Muito, muito. Vale a pena e tudo sempre é possível. Dá pra gente mudar, por mais difícil que seja, sabe? E aí o segundo nível da consciência, aí sim é fazer a criança se tornar consciente. Consciente do quê? Do que a gente vinha falando aqui. Por que que faz mal? Por que que não dá pra ficar grudado o tempo todo no celular, no videogame, na TV, mostrar lá a massinha de modelar, falar que a história que a Paula colocou, né? Puxa, você pode engordar, você vai ficar com a bunda quadrada, tudo pode, porque acontece mesmo, e a criança entende. Então, fazer a criança ser consciente, mostrando para ela o que isso afeta negativamente se ela continuar assim. E, de novo, a criança entende mais do que a gente imagina. Muitas vezes a gente, adulto, subestima a compreensão, a capacidade de entendimento da criança, tá? Nós conscientes, criança consciente, aí a gente chega no ponto de substituição. Substituir o que e como? Primeira substituição é uma substituição mais leve. Substituir o que aquela criança está consumindo, o que ela está vendo na internet, no celular, na TV, no joguinho dela. Substituir a parte eletrônica da coisa. Então, em vez de deixar ela sozinha jogando no celular, vocês juntos em família, usar aquele momento para vocês verem um filme construtivo juntos, ou um desenho que fale sobre valores, que seja educativo juntos, ou colocar, tem bastante aquela coisa, né, de dança, bota lá um vídeo de dança para a família toda dançar junto. Substituir o máximo possível esse conteúdo que é visto na internet. O que a criança está fazendo com o celular, o que ela está jogando, qual que é o videogame, o que ela está assistindo na TV, o que ela está consumindo. Substituir tudo isso. E o segundo nível da substituição é substituir o aparelho em si. Quanto mais você conseguir substituir o tempo que a criança passa no videogame, no tablet, no notebook, no celular, na TV, jogando joguinho, o que for, por brincadeiras, por outras coisas do mundo real, do mundo físico, melhor vai ser. Via de regra é assim, quanto menos tempo a criança passar exposta a essas telas, melhor, tá? Então, esse segundo nível de substituição é um pouco mais complexo, sim, especialmente para a criança que já está viciada, entre aspas, né? Mas esse desmame digital a gente faz aos pouquinhos, também não é um passe de mágica, assim, com uma varinha de condão, que tudo vai se resolver como nada na vida, né? Nada é assim. Então, paciência, com tempo, aos pouquinhos, mas principalmente você começar a se questionar. Esse tempo que o meu filho, que a minha filha gasta na frente das telas, está tentando suprir o quê? O que está precisando ser suprido naquele momento? Por que a criança passa tanto tempo ali? Será que está faltando companhia para brincar? Será que está faltando criatividade para inventar alguma brincadeira? Será que está faltando atenção? Será que está faltando amor? Investigue o que pode estar por trás dessa necessidade da criança estar ali o tempo todo, sabe? Consumindo e dentro desse mundo digital. O digital pode ser uma partezinha do dia, da vida da criança, mas ele não pode ocupar o total, porque aí as interações familiares vão ficar afetadas, as interações sociais vão ficar afetadas, a memória, a aprendizagem, a linguagem, a criatividade, todo aquele resto de coisa que eu pontuei aqui para vocês no começo. Deixa eu ver aqui. A Dani, exato, é mais fácil dar o celular e por isso que eu falo, esse nível de consciência precisa partir da gente primeiro, né? A gente começar a perceber e se questionar, por que eu estou entregando o celular? Sim, é mais fácil, mas isso seria um atalho na educação, né? E nenhum atalho é bem-vindo. Pode funcionar no curto prazo, a médio e longo prazo, o estrago que um atalho faz é muito grande, é muito grave. Então, dá mais trabalho a gente inventar brincadeira, dá mais trabalho a gente pensar em passar mais tempo junto com a criança, dá mais trabalho a gente, sei lá, envolver toda a família para jogar, comprar jogos, fazer brincadeiras, qualquer outra coisa, dá mais trabalho. Mas é o caminho mais construtivo que existe. Paula falando que o celular e tablet com certeza é pior que a TV porque é muito mais dinâmico. E sim, eu já vou falar sobre a questão da dopamina, que entra bem nesse sentido. Quanto mais interativo for o aparelho, pior vai ser no sentido da criança ou de nós adultos a gente se viciar naquele negócio, bem por conta da descarga de dopamina que o nosso organismo libera.
Dessa, que bom. É uma live realmente super necessária. E eu gosto de trocar essas ideias aqui com vocês, porque a gente vai construindo juntos também, né? Às vezes o que uma mãe, o que um educador aplica no dia a dia com a criança pode ser uma ideia bem legal para outra pessoa conseguir aplicar em casa com os filhos também, né? Dânia, preciso ter muitas Marcelas para essa fala ecoar globalmente. Amém, Dani. Ou vamos divulgar a Marcela para que tenha um alcance grande. Ah, Dani, gostei dessa sua ideia. Essa estratégia é muito boa. Então eu já vou aproveitar o teu gancho. Ó, se vocês puderem, agora que eu estou dando esse pause e lendo tudo aqui, clica no aviãozinho da live para compartilhar a live com mais pessoas também. Que eu ainda nem entrei na parte das dicas sobre como colocar regras com relação à tecnologia e educação, né? Então clica no aviãozinho, compartilha com pelo menos mais 3 pessoas aí do teu Instagram, que a gente já consegue aumentar esse alcance. Obrigada, Dani, agradeço mesmo. E Lu, você concorda com a Dani? Fico muito feliz. Karen, sim, educada a trabalho, é bem isso que a gente estava falando e dá trabalho mesmo. Imagina que não, né? A gente está formando um outro ser humano, preparando um outro ser humano para a vida. A gente não educa um filho, uma criança para ser o nosso filho, a nossa criança. A gente educa um outro ser humano para a vida. E que ser humano é esse que a gente quer? Que mundo a gente quer ver lá fora? Como que a gente espera que seja o amanhã? Isso depende da gente, isso depende da nossa educação. Né? O que a gente tem feito com as crianças está na nossa mão. Se a gente quer um ser humano coerente, capaz, correto, resiliente, com boa autoestima, empático, cheio de valores, etc, etc, está na nossa mão formar esse ser humano, por isso que dá trabalho mesmo, né? A Rê falando que às vezes eu tiro e me sinto culpada, pensando na pandemia. Penso, caramba, elas já estão isoladas dos amigos, acabo cedendo, preciso mudar isso. Rê, eu concordo com você e eu entendo que por conta da pandemia, sim, tá muito difícil, tá difícil para nós, tá mais difícil ainda para as crianças, né? Que não tem a maturação cerebral que a gente já tem. Mas nem por isso a gente precisa recorrer ao celular, ou ao tablet, ou à TV, ou à internet, ou ao joguinho, ou ao videogame, ou seja o que for. Tá difícil? Tá. Então inventa uma brincadeira na hora. Aí usa a internet, então, a teu favor, né, para esse benefício na educação. Pesquisa ideias de brincadeira interativas com a família, coisas para fazer em casa, coisas que a criança gosta, pesquisa por idade, aí a internet vai dar uma chuva de possibilidades para nós, dá pra gente inventar muita coisa, e tem muita coisa lúdica, legal, brincar com massinha, brincar com bexiga, recortar papel, criar bonequinho, depende da idade da criança, mas tem uma chuva, um mundo de possibilidades que não são relacionadas à tecnologia e às telas, né? Obrigada, Dani, já foram os aviões, todos os aviõezinhos aí encaminhando, compartilhando a live. Muito bem. Tudo isso posto, lidos os comentários, eu vou passar para vocês algumas sugestões de regras, então, né? Como que a gente estipula as regras para a criança com relação ao uso consciente dessas tecnologias. Primeira coisa que a gente precisa ter bem clara para nós e para as crianças também, tem a ver com o tempo de uso das tecnologias. Então, existe a associação de pediatria falando uma quantidade X de horas por dia, outra associação de psicologia falando outro número, mas todos muito parecidos, e eu vou trazer para vocês os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Porém, ressalva aqui, mesmo os dados da OMS estão defasados para o momento que a gente vive atualmente, tá? Porque se a gente for considerar o tempo que a OMS indica, só pelo fato das aulas estarem sendo online, isso já extrapola o tempo que seria o mais indicado segundo a OMS. Vejam como está grave a situação realmente, né? Então, em tese, como a criança já tem passado muito tempo assistindo a videoaula, fora a videoaula, na teoria, a criança não deveria ter contato nenhum, em nenhuma idade, com nenhum tipo de tela. E não é o que a gente vê, né? A gente vê videogame, vê joguinho, e eu sei que não é fácil mudar esse cenário, mas juntos a gente vai conseguir. Então, vamos lá, até anotei aqui. OMS, segundo o OMS, criança que é menor de 2 anos de idade não deveria ter contato nenhum com nenhum tipo de tela. E aí pode até soar estranho, às vezes vocês podem se questionar, mas como assim? Claro, menos de 2 anos de idade é um bebê ainda, né? E infelizmente não é o que a gente vê no nosso dia a dia. Tem bastante bebê com menos de 2 anos de idade que fica com o olhinho vidrado na TV enquanto a mãe está resolvendo as coisas dela,
às vezes, alguns casos, até com tablet também, mexendo e apertando o botão, e aquela carga toda ali, né, de estímulo visual, interativo e de cores, e a criança sendo afetada por isso desde cedo, infelizmente. Próxima da OMS, entre 2 e 5 anos de idade, seria liberado 1 hora por dia de telas. Telas, entenda-se qualquer tipo de tela, tá? De tecnologia, videogame, TV, notebook, celular. Então vejam isso, entre 2 e 5 anos, 1 hora por dia. As crianças dessa idade que estão tendo videoaulas, uma videoaula já passa desse tempo, né? Então quanto mais o tempo todo ali do período escolar que tem sido online. E aí entre 6 e 12 anos, e eu vou falar só até 12 anos, que é o período que oficialmente encerra a infância, seriam liberadas 2 horas por dia de tela. Aí, de novo, eu coloco para vocês, a gente tem o caso aí das aulas online hoje, e só pelo fato do colégio estar com essa carga toda ali no tablet ou no celular, a criança já sai às vezes esgotada, com o cortisol, que é o hormônio do estresse lá em cima, que é natural o nosso organismo liberar, e aí tudo isso causa uma série de coisas depois, vai afetar o sono, vai afetar o emocional da criança, ela vai sim se mostrar mais irritadiça e tudo isso. Então, mais do que nunca, a gente precisa sim, tá difícil para nós, eu sei, eu entendo, muitas vezes a gente tem se sentido sobrecarregado, e eu vou falar sobrecarregada, porque eu sei que para as mulheres isso pega ainda um pouco mais, né, pelo fato da maternidade em si mesmo, por mais que exista um parceiro em casa, exista um marido junto, a mulher acaba se sobrecarregando um pouquinho mais pelo fato de cuidar dos filhos, da casa, fazer home office, mercado, pensar no almoço, na roupa, na janta, no cachorro, em tudo, socorro. Então eu sei que não é fácil, além disso tudo, ainda cuidar com esse pontinho da tecnologia e da tela, mas a gente precisa, então mais do que nunca repensar a nossa rotina, para a gente conseguir de alguma maneira rever alguma prioridade do nosso dia e ter um tempinho nosso de autocuidado, para a gente tentar estar o mais bem possível, não que sempre a gente vai estar bem, não, mas para a gente conseguir respirar tranquila e estar bem para lidar com essa situação das nossas crianças também, tá? Antes de eu entrar na próxima sugestão de regra aqui, deixa eu só reler o comentário que passou aqui. Paula, me sentia na obrigação de sempre fazer atividades enquanto não estava na televisão. Aprendi que o tédio tem que fazer parte da vida deles completamente. E é nesse momento que a criatividade deles é mais usada. Perfeito, falou tudo. Eu falei isso esses dias em outra live também. Mas pai e mãe não precisa, nem deve, nem ser professor 24 horas por dia da criança e muito menos recreador. Esse ócio entre aspas, que para nós parece um tédio, parece um ócio, a criança não vai ter nada para fazer, é estritamente necessário para a criança se desenvolver, para estimular a imaginação, a criatividade dela. Sabe aquela coisa da criança ver um lápis e para ela não ser um lápis, isso aqui virar uma nave espacial e ela entrar nesse mundo da fantasia? Lembrem de quando a gente era criança. Na minha época de criança não tinha essa quantidade absurda de tela que tem hoje, devia estar começando, nem me lembro, né? Mas a gente imaginava muita coisa, então um pedacinho de grama, eu lembro uma vez eu não tinha muito com o que brincar no quintal, fiz uns bonequinhos assim com grama, tirei aquela graminha e acho que devo ter passado uma tarde toda ali só inventando história daqueles bonequinhos de grama. Esse tédio é super necessário para a criança. Aproveitando esse gancho que a Paula colocou, pensem até nos brinquedos, quanto menos interativo for o brinquedo, melhor. E a gente está acostumado a comprar aquelas coisas que tocam música e acendem luz e fazem barulho para a criança, esses são os piores, porque fazem tudo pela criança, e a criança não precisa fazer nada por ele, aí o que ela está aprendendo com aquilo, né? A criança precisa ter essa interação, esse estímulo, liberar a imaginação dela, a criatividade, isso faz parte do desenvolvimento dela, ela precisa. Então, não se culpem e não se cobrem, vocês não precisam ser recreadores, nós não precisamos ser recreadores 24 horas por dia da criança. Deixa a criança se virar sozinha. Por isso, de novo, aquele quadro de rotina que eu sempre falo tanto, né? Se a gente tem ele bem estruturado, com certeza tem pelo menos uma fatiazinha desse dia em que a criança tem o tempo dela, que é o tempo livre. Sabe o que é o tempo livre? É o tempo da criança ser criança. Da criança inventar brincadeira, da gente não se envolver em regra, da gente não precisar brincar junto. Deixa ela brincar. Aquela fatiazinha, no mínimo aquela ali, é o tempo em que ela realmente vai ser criança. E vai aprender muito com isso. Criança aprende muito brincando, né?
Grazi, qual a sua dica para organizar a rotina e ter esse momento de respiro? O negócio é organização mesmo? Sim, Grazi, o negócio é organização. E para eu não me estender muito hoje na live, como eu ainda tenho algumas outras dicas aqui sobre regras para tecnologia para passar para vocês, já vou adiantar que a live da próxima quinta-feira, quinta dia 11, às 9 horas da noite, eu vou falar especificamente sobre rotina, que o pessoal tem me perguntado bastante. Então, eu respondo isso para você com bastante detalhes na próxima quinta-feira, tá bom? Quinta-feira às 9 horas. E independente da próxima live, se você quiser participar comigo, ou a Grazi, ou qualquer outra pessoa que esteja aqui, na terça-feira de manhã, às 9 horas da manhã, eu tenho aberto também uma live para fazer um bate-papo. Eu e mais uma mãe, ou um pai, um educador, enfim, para a gente trocar ideias daí mais voltadas para a realidade de vocês. De repente a Grazi tem uma dúvida com relação à organização, à rotina, a ter esse tempo para respiro, e eu falando com ela no ao vivo, a gente consegue ajudar outras mães e outras pessoas nesse sentido também. Então, se você quiser participar comigo, vai ser super bem-vinda, vai ser uma alegria. É só me escrever aqui no final da live, mandar um direct para mim, tá bom? Ah, que legal, Dessa! Tô vendo agora, respondi sem ler. Grazi, você é colega na CBN, adoro quando... Aliás, obrigada CBN, né? Porque semana passada eu fiz uma entrevista para vocês falando justamente sobre esse tema, e esse tema rendeu tanto que eu resolvi abrir a live hoje aqui. Mas é um prazer falar com vocês. Grazi, fica meu convite para a gente participar desse bate-papo aí de terça-feira às 9 da manhã, tá bom? E na próxima quinta eu respondo tua pergunta em bastante detalhe, só para eu não... Se me deixar aqui, ó, eu vou falando, aí eu me perco no caminho. Eu já vou voltar para as tecnologias. Vou ler uma última pergunta e continuo. Paula, estou lendo um livro, Simplicity Parenting, onde ele fala muito sobre a quantidade de estímulos, inclusive brinquedos. Vale muito a leitura. Bom, eu amo, sou aficionada por leitura, ainda mais desse tema, ó. Já fica a dica aí também para nós. E Grazi, show, vai acompanhar a próxima live. Dani, Dessa, maravilha. Vamos continuar então. Primeira ideia sobre primeira dica, né, sobre as regras é o tempo de uso com relação à idade. Segunda coisa, redes sociais. Pode, não pode, devo, não devo, meu filho precisa ter, quer ter, pediu, vale a pena, não vale a pena, o que a gente faz nesse sentido? O que eu sempre indico, sigam o que o próprio aplicativo ali da rede social fala. Existe idade mínima para tudo, né? Para você votar, para você dirigir, existe também essa idade mínima para criar um perfil numa rede social. E aí, às vezes, a criança chega e fala, ai mãe, mas o fulano tem, meu amigo tem, minha amiga tem. Se ainda não é a idade que o próprio aplicativo da rede social sugere que a criança tenha, não precisa. Você justifica até por essa base assim para a criança. Filho, eu entendo, mas o próprio WhatsApp, o próprio Instagram, o próprio Facebook, ou seja lá qual aplicativo for, indica, sugere que quando você tiver tantos anos você pode fazer. Antes disso não pode. Proibido? Por que é? Tá ali a classificação etária justamente para isso. Aí você não precisa nem ficar naquele bate-boca, né, naquela disputa de poder com a criança, porque a própria regra do aplicativo já te ajuda e já te demonstra o que pode, o que não pode. Ponto. E depois, assim, é uma super exposição desnecessária, né? Daí, além da parte da tela em si, do mal que esse uso excessivo faz, a gente ainda tem a questão da autoestima, quantas curtidas e aquela vida perfeita que a gente vê nas redes sociais, que é complicado. Às vezes até para nós afeta, imagina se para as crianças não, né? Outra dica legal é a gente pensar no local de uso. Então, se a criança pode usar o notebook, o celular, o tablet, enfim, fazer com que esse uso não aconteça em um local fechado da casa, não permitir que de repente ela use com a porta fechada dentro do quarto, por exemplo. Então combine em um lugar de comum acordo, tá? Você e a criança sempre. De repente vai ser só na sala de casa. A criança pode usar por tanto tempo por dia, se for na sala de casa, que é um local de passagem, que pai e mãe tá vendo, tá monitorando, tá entendendo que aquela criança está consumindo na internet, naquela tela. Isso é outra dica. A mesa de refeição. E aí é uma dica que eu coloco, mas a gente precisa se policiar antes de tudo nisso também, né? Eu nunca sou muito favorável às proibições, mas eu vou usar a palavra proibir. Proibir o uso de celular na mesa de refeição, café da manhã, almoço, jantar. Se você for colocar uma regra como essa, que é sim super válida, porque né, a criança deixa de ter aquela interação familiar,
um momento da refeição que é tão sagrado, nutre corpo, nutre mente, enfim, e a gente está ali dentro ou está ali vidrado na televisão, mas a gente adulto precisa ser o primeiro exemplo da criança e lembrar que a criança se espelha na gente 100% do tempo. Então não adianta a gente pregar uma regra dessa, colocar isso para a criança, se nem a gente vai acatar e vai conseguir fazer. Então se você tem o costume de repente até de deixar a TV ligada na hora do almoço, começa a pensar em substituir aos pouquinhos, colocar uma música relaxante na hora de almoçar, sabe? Para não ter aquele estímulo que tira a tua atenção da família, do alimento. Pense em uma criança menor, até um bebê às vezes, né? Se tá à mesa ali junto com a família, aprendendo a comer ainda e tem uma TV ligada do lado. O que será que vai chamar mais a atenção dessa criança? O pai e a mãe comendo ou a TV cheia de cor, cheia de som, cheia de estímulo? Meio óbvio demais, né? E aí essa criança que deveria estar se espelhando no outro, no pai, na mãe, como que esses adultos conversam, como que eles comem, ela tá deixando de aprender muita coisa com aquele momento, porque ela tá vidrada em uma outra coisa que é a TV, por exemplo. Falar sobre os sites proibidos, mas não focar no que é proibido. Quanto mais proibido for, parece que mais a criança vai querer mexer naquilo. Então, mostra para a criança o que ela pode acessar. Os sites educativos, qual o tipo de conteúdo no YouTube, cuidando para essa coisa do proibido, mas sem passar para ela também como proibido, porque o proibido acaba chamando atenção. E o antes de dormir, que eu já tinha pontuado para vocês, né? Então, antes de dormir é uma coisa que a gente deveria vetar até da nossa vida de adultos. Eu falo, hoje é o dia da live que eu desligo tudo, saio daqui e fico no quarto escuro. E vai levar uns 30 minutos, 1 hora para eu conseguir relaxar e para conseguir dormir, porque é fisiológico. Então, se a criança vai para a cama ali com o celular, ou se no quarto dela tem uma TV, a luz branca atiça tanto o nosso organismo, estimula tanto, que a nossa produção de cortisol, que é conhecido também como hormônio do estresse, não para de crescer no nosso corpo. E aí a melatonina, que é o hormônio reparador do sono, que inunda nosso corpo na hora de dormir, não é produzida, porque a melatonina só é produzida quando o ambiente todo está escuro. O nosso corpo é muito sábio, né? Da criança também. Então a melatonina não vai ser produzida na hora que deveria ser, porque o cortisol está ali a todo vapor, entendendo que ainda é hora de produzir, que tem uma luz branca no rosto, que tem estímulo visual, que tem som, que tem volume, que tem cor, que tem tudo aquilo. Então evita, né? Evita ao máximo possível que a criança e mesmo nós, que a gente mexa em aparelhos, em telas, em tecnologia, antes de dormir. A Dani coloca, essa relação de dependência da aceitação, curtidas em redes sociais traz muito prejuízo emocional. Total, Dani. Acho, concordo, já tem várias pesquisas que dizem, né? Infelizmente. E aí é um dado bem triste. Enfim, o jornalismo não pode publicar isso e nem divulgar, mas eu vou trazer para vocês, assim, a título de informação. Infelizmente, o número de depressão, de ansiedade e por conta da depressão de suicídio entre jovens e adolescentes tem crescido cada vez mais no mundo todo. E um dos principais motivos é justamente essa superexposição nas redes sociais. Olha que pesado, que triste isso, né? Porque aquela vida perfeita que a gente vê é filtro, que a gente fica linda, maravilhosa, mas na vida real não é assim, porque o filtro deixa tudo perfeito. Tantas curtidas, ou fulano não curtiu, ou fizeram um comentário negativo, isso afeta completamente a autoestima. Mais um motivo da gente seguir como regra para ter as redes sociais a própria indicação da rede social, de não permitir que a criança tenha antes do tempo, porque realmente vai ser afetado. É pesado, é difícil, né? E aí, explicando para vocês por que então às vezes é difícil também a gente conseguir reduzir o uso, né, dessas tecnologias. Como que eu faço para o meu filho, para minha filha? Parece que ele já está viciado num negócio que é difícil. É difícil mesmo. É difícil por conta da dopamina, que eu pontuei para vocês. Nenhuma outra coisa no nosso mundo real, no nosso mundo físico, faz o nosso organismo liberar tanta dopamina. Dopamina é o hormônio do bem-estar, deixa a gente se sentir eufórico, alegre, e nenhuma outra coisa no nosso mundo libera tanta dopamina quanto os estímulos que a gente vê nas redes sociais, na TV, no tablet, no videogame, no joguinho, enfim, qualquer outra coisa assim, né? Por que isso? Porque a carga de cores e de sons e de interação é enorme. É enorme. Eu vi já, 50 minutos, ó. Rodrigo veio me avisar aqui que já deram 50 minutinhos, mas hoje eu tô monitorando aqui, nosso papo aqui tá rendendo.
Na teoria, depois de 1 hora, o Instagram derruba a nossa live. Vamos ver. Mas acho que dá tempo da gente falar tudo, né? Então, aquela coisa da criança, às vezes, tá viciada literalmente, tem a ver com a dopamina. Ou seja, quanto mais interativo for esse aparelho, mais dopamina o nosso organismo vai liberar. Então, uma TV tem menos chance de viciar do que um tablet, por exemplo, que a criança vai ficar mexendo ali o tempo todo, né? Que ela vai interagir, que ela tem esse poder sobre aquele aparelho. Eu faço isso aqui, o negócio anda para lá, eu puxo para cá, sabe? Essa interação toda libera mais e mais dopamina, então tem mais chance sim de viciar. E aí depois que a criança mexeu naquele aparelho, depois que ele passou o dia todo mexendo, às vezes naquela tela, infelizmente, né? É normal também pai e mãe relatar que a criança tá um pouco apática, ou tá mais irritada, ou tá com outro tipo de comportamento, tá fazendo birra, tá difícil. Acontece justamente por conta da dopamina, que nada mais é do que o quê? A criança parou de mexer naquilo, o nível de dopamina vai começar a cair, e aí o que antes era aquela euforia vai parecer uma apatia até muitas vezes, ou até se transformar em irritação. Mas nada mais é do que justamente essa dopamina. Tatiane, quanto tempo podemos deixar mexer em celulares e TV por dia? Idade 6 anos. Eu até não sei se você estava aqui na live antes, eu coloquei os dados da Organização Mundial de Saúde. Cada caso é um caso, cada família é uma família. Eu sempre digo que o acordo precisa ser feito entre vocês, precisa fazer sentido para vocês, né? Não a gente simplesmente seguir um manual, seguir um padrão. Mas se a gente seguir a OMS, entre 6 a 12 anos seria 2 horas por dia no máximo. E aí lembra que a gente está no momento de pandemia, se o teu filho, tua filha, enfim, tá tendo aulas virtuais online, com certeza essas 2 horas já são usadas, gastas para a parte da escola. Então, em tese, seria destinada só para a escola e depois disso nada mais. Mas essa substituição que a gente faz é feita aos pouquinhos, esse desmame digital, e com respeito à criança também, né? Não é porque a gente está saindo dessa live aqui que de repente vai tirar o celular da mão da criança, vai proibir tudo. Não, a gente também precisa respeitar. E respeitar até no sentido de, por exemplo, a gente estipulou então que vai ser 2 horas ou 1 hora por dia. Enquanto estiver correndo aquele tempo, você já colocar despertadores para a criança perceber. Então, o despertador, nos primeiros 30 minutos vai tocar um despertador e você vai avisar, filho, filha, já deu 30 minutos, então tem mais um pouquinho de tempo para você continuar usando. E aí depois, faltando 10 minutos para acabar o tempo combinado por vocês, toca um alarme, toca o despertador do celular. E você avisa, filho, tá quase acabando. Daqui 10 minutinhos vai encerrar o teu tempo que a gente combinou, né? Para daí sim chegar no terceiro alarme e aí você falar, pronto, acabou. Não dá pra gente querer fazer as coisas à força, simplesmente falar, deu 1 hora, ou deu 2 horas e tirar o celular da criança. Isso só vai gerar mais frustração, mais raiva, é mais complicado. Então, sempre da gente conversar, respeitar, sendo firme, sim, passando regra, sim, mas com amor. Colocar os despertadores, por exemplo, é uma forma muito amorosa, né? De você começar a ajustar o que precisa ser ajustado, mas sem invadir esse espaço da criança, respeitando ela como outro ser humano que ela é, né? Mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje, 53 minutos já da nossa live. Tati, tranquilo, eu vou deixar gravada a live depois também, então se você quiser pode assistir desde o começo. Eu acho que eu respondi todos vocês, né? Me falem se vocês têm mais alguma dúvida, que a gente ainda tem alguns minutinhos e dá pra gente conversar um pouquinho e trocar alguma ideia sobre isso, mas é mais ou menos isso, né? A gente... eu até anotei aqui, antes da gente finalizar, ainda bem que eu tô com a minha colinha. Hoje eu pesquisei, olha isso, várias pesquisas são feitas ao redor do mundo com relação a esse uso inconsciente aí pelas crianças, pelos adolescentes, né? E olha esses dados, mais dado alarmante para eu trazer para vocês. No mundo todo foi feita uma pesquisa com crianças de 3 a 5 anos. Dessas crianças de 3 a 5 anos, e pensem que foram muitas crianças no mundo todo, 67% jogava algum tipo de jogo, ou no celular ou no videogame, 47% tinha smartphone e só 14% sabia amarrar o próprio sapato. Socorro, né? O que a gente está fazendo com as crianças? Para onde está caminhando?
que habilidades que elas estão aprendendo ou desaprendendo, onde que a gente quer que isso chegue. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa sim repensar, conversar sobre, trocar ideias, chegar em algum lugar que seja mais construtivo e produtivo do que esse dado aqui. E a última pesquisa, o último dado que eu quero trazer para vocês é que essa pesquisa de agora, então, é feita no Brasil. Foi feita há 2 anos, possivelmente, se for repetida agora, mais recente, o número deve estar maior ainda, mas que 3 em cada 10 crianças até 10 anos de idade têm o próprio smartphone. 3 em cada 10 crianças até 10 anos de idade. Aí pergunto, qual a necessidade da criança até 10 anos ter o smartphone? O que essa criança está consumindo ali dentro? O que ela está vendo, né? É realmente preocupante. Mas estamos aqui para a gente se ajudar, para a gente pensar em soluções, para a gente criar alternativas, para a gente ser o mais coerente possível, respeitando a criança, sem apartar ela desse mundo tecnológico, mas nem por isso ir para o outro extremo e deixar ela mergulhar de cabeça, sem regra, sem limite desmedido, especialmente porque a partir de hoje, no mínimo, a gente já está sabendo o que acontece com o cérebro dela e com o desenvolvimento cognitivo se a gente deixa esse uso desmedido assim, né? Tô lendo vocês, obrigada Lu, obrigada Renata, obrigada Rê, obrigada Dessa, Paula, todos vocês que participaram. Tô lendo aqui vocês que estão agradecendo e dando tchau. Que a gente termine essa live com esse ar de esperança, viu? Apesar de eu ter trazido um monte de dados assim assustador, mas são dados reais, vamos pensar que a gente tem eles na nossa mão hoje para a gente pensar juntos em soluções, em alternativas, para trilhar o máximo possível sempre esse caminho do equilíbrio na educação, sendo firme e com muito, muito amor. Muito obrigada a todos vocês mais uma vez. Deixo de novo o convite, se você quiser participar comigo do bate-papo que eu faço terça-feira às 9 horas da manhã. Sempre divido a tela com uma mãe, um educador, um pai, enfim, para a gente trocar ideias sobre educação. E na quinta-feira que vem, às 9 horas da noite, a live é específica sobre rotina. Obrigada, Karen. Obrigada a todos vocês. Bom descanso, boa noite.